Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, uma das coisas comuns ao final dos capítulos dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma das coisas comuns é a comissão que Jesus faz, estando ali junto com os seus discípulos, a ordem que ele dá. E esta ordem é a que nós vamos ler em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz assim, tem como subtítulo a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto vai ser notório nos demais livros chamados Evangelho, nos 4 livros que compõem o chamado Evangelho, as boas novas de salvação do Senhor Jesus para as nossas vidas. E nós podemos perceber logo de cara a revelação que Jesus Cristo dá do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais uma vez desmentindo certas doutrinas que tem por aí. Mas o que eu quero atentar com você nessa hora que nos é permitida, que Jesus diz: ide e batizai, e ele diz: ensinando-os, os discípulos, vocês vão fazer assim, ensinando a guardar o que eu tenho dito, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Meu querido, a Bíblia, ela concorda como um todo. E Jesus, de uma maneira tão tremenda e tão sábia, manda os discípulos apenas com palavras. E Jesus, certa vez, ele disse: olha, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E muitos poderiam se assustar dizendo: que isso? Jesus veio trazer espada? É isso mesmo que está escrito lá em Mateus. Mas quando nós analisamos as simbologias bíblicas, vemos tão somente que Jesus está dizendo: eu vim trazer palavra. Mas é claro que a palavra de Deus opera a morte, a condenação, e opera a vida, a salvação. Então espada é um utensílio de defesa, de morte, de vida, conforme for o seu uso. Então Jesus, na verdade, resumidamente, estava simplesmente dizendo: eu vim trazer palavras de vida, paz. Mas é claro, esta palavra também tem que se transformar em palavra de guerra, de luta, porque assim como perseguiram a Cristo, perseguirão a todos aqueles que verdadeiramente guardam a sua palavra. E nós vamos analisando e vamos ver que quando Deus se manifesta a Josué em capítulo 1, a partir do versículo 8, ele diz: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espante, o Senhor é contigo, mas olha, tenha o cuidado de guardar toda a palavra no livro desta lei, tal qual o meu servo Moisés te ensinou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas e então faças prosperar o teu caminho. O Salmo número 1 vai dizer: bem-aventurado que medita de dia e de noite
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer vai prosperar. E o Salmo 119, 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o Salmo 119 também, a partir do versículo 97, vai dizer que sou mais prudente, sábio do que os velhos, porque guardo a tua palavra. E Oséias 4:6 vai dizer que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei a ti, e também rejeitarei os teus filhos. Oséias 6,6 vai dizer, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Olha, o que Deus quer é conhecimento dele. Por isso o Senhor Jesus, aqui como lemos em Mateus 28:18, diz para o povo, olha, faz discípulos ensinando a guardar o que eu tenho ordenado. Ou seja, Deus desejou dar à humanidade o conhecimento de si. E quem mais tinha tanto esse conhecimento do que não o seu próprio filho unigênito, aquele lá do seu seio? Então este que conhecia de si, Deus enviou-o à terra para trazer o verdadeiro, real conhecimento de Cristo Jesus. Ou melhor, do Pai, dos ensinamentos do Pai. Então, Cristo veio a este mundo e nos trouxe palavras, palavras que ensinam, palavras que edificam, palavra que é espírito e vida, palavra que nos faz nascer de novo, palavra que nos faz ser realmente, viver num mundo real, espiritual. Porque o mundo espiritual existe primeiro que esse natural. E o mundo espiritual é eterno, mas o que vemos hoje é passageiro. O céu e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não, essas não passarão, essas são eternas. Essas revelam um conhecimento do Pai, estas revelam um caráter do Pai, estas revelam a glória do Pai. Meu querido, nós vivemos num mundo de guerra, cujas armas se resumem tão somente em palavras. Isto, na verdade, é toda a batalha espiritual que possamos resumir, porque se você dar ouvidos às boas palavras da Bíblia, você venceu a batalha espiritual e triunfará. Mas se você der ouvido às palavras deturpadas dos lobos devoradores, dos falsos que há na sociedade, com capa de ovelha, você perdeu a batalha espiritual, você vai ser tragado pelo mal. Então, tudo se resume em palavras. Nós vivemos num mundo de guerra. Guerra cuja arma é palavra. Por isso Jesus disse, não cuideis que vim trazer paz, vim trazer espada. E Hebreus 4:12 vai revelar que a palavra de Deus é mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes. Penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Jeremias 1:12, Deus vai dizer que vela sobre a sua palavra para cumprir. Em João 15:3, o Senhor Jesus vai dizer, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em João 15:7 vai dizer, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Efésios 6:17 vai dizer que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Você precisa ter a palavra de Deus para que o Espírito Santo que foi enviado por Jesus possa guerrear a teu favor. Voltando, Mateus 28:18, Jesus manda que façam discípulos, ensinando-os palavras. E esses discípulos, meu querido, aprenderam o conceito de Deus de tal maneira que as arenas não foi suficiente para detê-los. Mesmo que incendiassem esses homens e colocassem-nos como luzeiros nos jardins de Nero, fizessem deles verdadeiras tochas humanas como sacrifício, nada detinha.
jogando-os nas arenas para serem tragados pelos leões, pelos tigres, nada parava. Os discípulos se convertiam por causa de palavras, sabendo que teriam que encarar uma situação já pela frente. Eles já sabiam que tinham que se converter para colocar as suas vidas à prova. Então, o que aconteceu? Eram discípulos verdadeiros e graças ao sangue daqueles, hoje o Evangelho chegou até nós. Mas há alguns que, apesar de saberem de tudo isso, têm transtornado o Evangelho de Jesus Cristo pelas suas próprias concupiscências. Não seguem o ensino de Jesus. Ele diz: ide, ensinai o povo a guardar o que eu vos tenho ordenado. Ensina eles a guardar palavras. E olha, teve um episódio lá em Atos em que os discípulos, os apóstolos, saíram tão somente não carregando arma, não carregando canivete, nem metralhadora, nem revólver, nem espada, mas carregando a palavra que é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E graças a esta palavra disseram a respeito dos apóstolos: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Como transtornaram o mundo? Aqueles homens, se eles não tinham nada além de palavras. Você está entendendo? O que Deus te deixou transtorna o mundo. A palavra e o Espírito. Meu querido, você precisa receber a palavra. Como Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus deixa registrado. O diabo veio contra ele e ele disse: está escrito. E ele veio de novo e Jesus disse: está escrito. E ele veio de novo e Jesus disse: está escrito. O diabo não resistiu, o abandonou. Eis que desceram os anjos e o serviram. Meu querido, se você quer ser servido pelos anjos, você tem que guardar a palavra. Tem que pelejar por esta palavra na tua vida. Tem que conceber a palavra. Tem que se deixar ser gerado pela palavra. Tem que levar os teus pensamentos cativos à palavra e à obediência de Cristo Jesus, tal qual está escrito. Portanto, meu querido, também atente para a questão. Os lugares hoje que você conhece como igreja e entra lá e não ouve a palavra, eles não são igreja. Cuidado! Zele pela sua vida espiritual. Igreja é aquele lugar onde você recebe a palavra. E a palavra te dá autoridade para perseguir a Satanás. Antes de você receber a palavra, o diabo te perseguia. O diabo fazia de você gato e sapato. Mas depois que você recebe a palavra da salvação, a palavra da verdade, você recebe fé e confiança, porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Depois que você recebe a palavra, recebe fé, conhecimento de Deus, confiança, você diz: aonde está o diabo? Porque eu vou contra ele. É isto o efeito que a palavra te dá. Nenhuma metralhadora, nem nenhum canhão dessa terra te dá autoridade para perseguir o diabo, mas a palavra de Deus te dá, porque pela palavra nós temos sido gerados, feitos filhos adotados por meio de Cristo Jesus. Nascemos de novo pela palavra. Por isso Jesus diz: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Água é o símbolo da palavra. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Se você tem verdadeiramente a palavra, você tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. Mas se você teme ao inimigo, você ainda não recebeu a palavra. E vai perecer? Claro que vai perecer. Ninguém que não tenha a palavra poderá ficar de pé. Elias tinha a palavra. Precisou atravessar um deserto. No meio do caminho parou, deitou e dormiu. Não tinha o que comer, não tinha o que beber. Mas daqui a pouco alguém lhe tocou no lado. E ele despertou. E quando olhou, era um anjo. E o anjo disse para ele: aí Elias, come, bebe, porque longa é a tua caminhada. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, sem parar, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Meu querido, os homens que têm a palavra são sustentados por Deus. Quem tem
a palavra não morre de fome. Quem tem a palavra não fica na estrada abandonada. Deus não abandona a sua palavra. E se a palavra de Deus está dentro do teu espírito, tu vencerás. Mas cuidado aonde você anda congregando. É responsabilidade nossa te alertar quanto a isso. Você precisa congregar num lugar onde a Bíblia, como palavra de Deus, seja a que tenha primazia, e onde os homens que estão atrás daquele púlpito ousem dizer que apostam a vida na Bíblia como palavra de Deus, porque é isso que a Bíblia é, a boca de Deus na terra. Você está entendendo, meu irmão? Porque nós não estamos aqui pregando para lideranças que já se corromperam e se profanaram, mas nós estamos pregando pelo zelo da tua vida. Você que é o pequenino na igreja, você que precisa crescer espiritualmente, mas tu não crescerás sem a palavra. Não adianta te darem outras coisas, porque o que Jesus determinou para o teu crescimento, para a tua vida, para a tua vitória, para que tu entre na glória de Deus, foi tão somente palavras, pois está escrito em Deuteronômio: aquele que guardar os meus mandamentos terá vida por eles. E Jesus disse: se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos, porque aquele que me ama é amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você precisa receber a manifestação de Cristo, mas Cristo se manifesta na pessoa do seu Espírito somente sobre a vida daquele que tem a palavra. Isto é o que está profetizado lá no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja, e houve. E Deus foi ordenando, e diz a Bíblia que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus hoje continua pairando sobre aonde tem a palavra e vai executando os desígnios de Deus por causa da palavra. Quem tem a palavra vence, quem não tem a palavra está perdido. Meu querido, cuidado com as lideranças que tem por aí. O Senhor te abençoe e te guarde, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.